Oiê, tudo certo contigo? Então agora a gente vai ver uma das últimas partes do conteúdo de química orgânica, que são reações orgânicas. As reações orgânicas, elas são fenômenos químicos no quais uma ou mais substâncias orgânicas podem ser originadas a partir da utilização de uma ou mais substâncias orgânicas como reagentes. A gente vai ver uma série dessas reações nessa aula. A primeira delas é a reação de substituição. Reações de substituição são processos químicos em que alcanos, aromáticos ou haletos trocam um de seus átomos por um átomo ou um grupo de átomos de outro reagente. Então a gente aqui tem como exemplo uma reação de halogenação, em que o propano vai reagir com o gás cloro. Existe uma ordem dessa monossubstituição, tá? O cloro, por exemplo, entra preferencialmente no carbono terciário, se for o caso no secundário, e depois no primário. Como produtos, nós temos o 2-cloropropano, né? Porque aquele carbono, então, central é o carbono secundário, ele tem preferência sobre os outros dois, que são primários, e a formação de ácido clorídrico. Aqui nós temos um outro exemplo de reação de substituição de sulfonação. Então, uma molécula R, pode ser qualquer tamanho de cadeia carbônica, vai reagir com o ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico, então, ele vai entrar no lugar de um hidrogênio da ponta da cadeia e vai formar água, tá? Esse é um exemplo, então, de reação de substituição com ácido sulfúrico. Outro tipo de reação de substituição agora é o de alquilação, que eu vou ter o quê? Eu vou ter por exemplo, um anel aromático aqui, reagindo com um composto de halogênio, né, com o halogênio. O hidrogênio ele vai interagir então com o átomo de halogênio, como por exemplo, como é o caso ali do bromo, e vai formar um hidrácido halogenado, o ácido brômico neste nosso exemplo. Enquanto o radical restante, aquele R, ele vai se ligar então ao benzeno, formando um benzeno agora ramificado. Então aqui é um exemplo, né, de alquilação do benzeno. Aqui a gente viu três reações básicas de substituição, tá? As reações de substituição, elas sempre vão formar dois novos produtos a partir de dois reagentes. A reação de adição, então. As reações de adição são aquelas em que adicionamos átomos ou a gente agrega agregados atômicos a uma molécula insaturada que perde ou diminui as suas insaturações. Perder quer dizer que uma ligação sim dupla irá virar uma simples e diminuir quer dizer talvez que uma das duplas decide existir ou uma ligação tripla vire uma dupla, tá? Um dos exemplos aqui é a reação de hidrogenação, que é a reação do eteno com gás hidrogênio, com o auxílio de pressão, calor e níquel ou platina como catalisador dessa reação iniciador, eu vou ter então a formação do etano. Na reação ao lado, nós temos uma reação de halogenação. Nós temos de novo o eteno reagindo agora com gás cloro e formando o dicloroetano. Tá? São reações bem comuns, reações de adição. Mas nas reações de adição, a gente tem que cuidar de uma regrinha que é muito importante, que é a regra de Markov-Nikov. Em reações de hidrohalogenação, então, normalmente quando eu estou reagindo com este meu composto insaturado, um ácido, tá? E essa cadeia carbônica admite mais de um carbono possível para ser adicionado, por exemplo, hidrogênio, a gente tem que levar em consideração essa regra de Markov-Nikov. O hidrogênio deste meu ácido, então, ele tende a se ligar ao carbono mais hidrogenado. Então, no caso ali, o hidrogênio vai entrar no carbono da ponta da cadeia, mas que faz parte da dupla ligação, o que tem o CH2. O hidrogênio vai entrar ali e o bromo, então, vai entrar no carbono secundário. Por isso que um dos produtos é predominante nesta reação, como o slide está mostrando ali. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre reação de eliminação. As reações de eliminação são um processo em que ocorre a quebra de uma molécula, desvinculando uma das partes do composto. Então, a gente tem ali uma molécula de etano, né, que é uma função alcano. Através de um processo de aquecimento, eu vou eliminar dois hidrogênios dessa molécula e a partir dela eu vou obter
o eteno, que agora é um alceno, e liberar gás hidrogênio. Repare que cada um dos carbonos ele perdeu uma ligação de hidrogênio, tá? Ficando assim com um elétron livre cada, o que possibilita, né, a formação dessa dupla ligação. Assim, no final da reação, a gente sempre vai ter uma molécula insaturada, ou seja, um alceno nesse caso, e o hidrogênio no estado gasoso. Aqui a gente tem outro exemplo de reação de eliminação, que é a desidratação de alcoóis. Na primeira reação, nós temos o exemplo com etanol, a meio ácido sulfúrico e aquecimento. E a eliminação da hidroxila e de um hidrogênio fez com que ocorresse a formação de eteno, que é um alceno, e a formação de água. Por outro lado, se ao invés da gente ter um álcool perdendo a hidroxila e o hidrogênio da mesma molécula, mas a gente tiver a hidroxila, tá, de uma molécula do etanol reagindo com o hidrogênio da hidroxila do outro etanol, como é o caso da nossa segunda reação, a gente vai ter a formação de um éter, que nesse caso é o etoxietano, e formação de água. Então, a gente tem uma hidroxila reagindo com o hidrogênio da outra hidroxila e formando o éter. Uma outra reação muito importante, e essa gosta de aparecer nas provas, tá? É a reação de esterificação, que é a formação de um éster. Ela ocorre a partir da reação de um ácido com álcool. Então, eu vou ter um ácido carboxílico reagindo com álcool. E eu vou ter o processo de esterificação, que vai originar um éster e, como outro subproduto, a água, tá? Eu vou ter a reação da hidroxila do álcool com o hidrogênio ali do grupo funcional ácido. Isso vai formar a água. Uma reação extremamente importante, tá? E que gosta de aparecer principalmente no Enem, dado que ela tem toda uma pegada ecológica e científica, né? É a reação de saponificação. E por quê? É a formação do sabão, né? Do sal de ácido graxo, o famoso sabão que a gente pode fazer em casa utilizando o óleo de cozinha usado, tá? Por isso que o Enem gosta bastante dessa reação. Então, aqui a gente tem, né, um éster de ácido graxo, e esse éster de ácido graxo, ele vai ser colocado em meio a uma base, então pH alcalino, que no caso aqui da nossa reação é o hidróxido de sódio. Esses compostos vão reagir entre si e eu vou dar a origem a um sal de ácido graxo, que é o sabão e álcool. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz essas reações de saponificação para fazer sabão em casa, porque na verdade eu estou lidando com meio que tem pH alcalino, tá? Então a gente tem que ficar esperto para não se queimar durante o cozimento, digamos assim, do sabão. Outra reação muito importante é a reação de combustão. A reação de combustão, então, ela pode acontecer de duas formas. Ela sempre vai ser a reação de combustão, ela vai ser uma reação que tem um combustível, né? Isso é um composto que é consumido e produz energia térmica. E ele vai ter também um comburente, que na maioria das vezes é o oxigênio que está presente no ar. Então, eu preciso de um combustível e um comburente. E essa queima ela pode se dar de duas formas, ou de uma forma como se chama, desculpa, de combustão completa, que é a formação do dióxido de carbono e água, ou ela pode acontecer de forma incompleta, que eu formo monóxido de carbono e água, ou carbono e água, tá? A incompleta normalmente é a combustão que a gente vê muito presente em queimadas, tá? Que produz aqueles particulados, aquelas fuligens. Então, comumente, nós visualizamos nessas grandes queimadas e afins uma combustão incompleta, enquanto, por exemplo, que a chama do fogão, até mesmo quando a gente vai fazer algum tipo de um churrasco, algo assim, ou acender uma vela, comumente a chama que a gente vê é proveniente de uma combustão completa. Por fim, o último pack de reações são as reações de oxidação. Em um meio oxidante, o álcool primário vai formar um aldeído e, posteriormente, se continuar nesse meio oxidante, um
ácido, tá? Então o álcool primário, ele primeiro vai se oxidar para um aldeído e depois ele vai, se essa oxidação continuar, formar um ácido carboxílico. Aqui é muito importante para a gente entender para uma prova que o ácido carboxílico é a função mais oxidada, digamos assim, tá? Das funções orgânicas quando eu tenho como precursor um álcool primário. Já em meio oxidante, o álcool secundário, ele vai dar origem a uma cetona, tá? E depois da cetona não tem outra oxidação. Então, o álcool primário eu formo um aldeído e depois um ácido carboxílico, que é a formação do vinagre, né, do ácido acético a partir do etanol. E se eu tiver um álcool secundário e deixar ele em meio oxidante, eu vou formar uma cetona. De reações orgânicas, era isso aí, tá? Isso aqui foi um resumo sobre os tipos de reações existentes na química orgânica. Comumente, não cai tanto essa parte de reações tão específicas numa prova, tá? Mas fiquem atentos principalmente à esterificação, saponificação e combustão. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e até a próxima. Tchau!